Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, a mais um episódio desta série que nós estamos a trazer até si diariamente e que, para tema de conversa, nós escolhemos a Epístola aos Romanos. Isto porque nós acreditamos claramente, e de certeza que você que está desse lado, que também lê a Epístola e que também estuda a Epístola aos Romanos, também tem esta percepção muito clara, é que a Epístola aos Romanos permite que nós possamos ver salvação apenas pela fé. E digamos que este também é o resumo de tudo aquilo que vamos falando aqui diariamente. Pedro, nós estamos com a Epístola aos Romanos, trazemos sempre para começar um sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje não vamos tanto olhar para propriamente o conteúdo da Epístola, porque estamos ainda em questões de introdução, mas vamos olhar para a experiência que o apóstolo Paulo teve na cidade de Roma, já no final da sua vida, quando de facto ele esteve fisicamente em Roma, e vamos ver o que é que podemos aprender com essa experiência de Paulo em Roma. Ok, então vamos caminhar para este objetivo. Antes temos uma leitura bíblica que quero fazer consigo e que se encontra em Atos capítulo 28. Vamos sair do livro dos Romanos, mas irá compreender claramente porque esta passagem. Capítulo 28 e vamos ler dois versículos, o versículo 16 e depois saltamos para o versículo 23. Acompanhe a nossa leitura. Diz claramente em Atos capítulo 28, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se permitiu morar sobre si à parte com o soldado que o guardava. E depois diz no versículo 23, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência e então desde a manhã até à tarde lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como também pelos profetas. Então, nós podemos ver esta passagem que, no fundo, trata de um episódio que Paulo viveu entre muitos episódios e este texto, de alguma forma, fala-nos acerca do modo como Paulo finalmente, e nós podíamos usar aqui esta expressão, finalmente chegou a Roma, não é? Sabemos que ele não vivia permanentemente em Roma e também podemos ver aqui também a obra que ele realizou. Sim, e Paulo chegou a Roma de maneira, com certeza ele não o desejou. Foi o resultado da sua chegada a Roma, foi o resultado de uma grande peripécia e de momentos difíceis na sua vida, um percurso que levou vários anos e começou em Jerusalém e que tem a ver com o facto de ele ter sido preso, não é? Portanto, Paulo foi a Jerusalém, isto, portanto, por volta do ano 58, estamos a falar no final da sua terceira viagem missionária, uma vez que ele tinha recolhido várias ofertas que os irmãos tinham feito durante esse caminho, ele tinha recolhido essas ofertas. E estas viagens eram longas, não é? Eram viagens longas, estamos a falar, claro, de anos, claro, literalmente, de viagem, não é? No todo, dos vários lugares onde ele passava. E quando falamos destas viagens, estamos a falar não apenas de uma cidade ou outra, mas estamos a falar da Europa, não é? Sim, largas viagens, não é? Que iam, neste caso, a terceira viagem de Paulo, ela foi bastante grande mesmo, portanto, tendo dimensões já de um grande viajante, e a verdade é que quando Paulo chega a Jerusalém, acontecimentos que ele não estava à espera, com certeza, porque ele chegou ali, aliás, com o propósito de levar essas tais ofertas que recolheu durante esse caminho, mas a verdade é que ele foi preso e iniciou um processo, digamos, de julgamento, por assim dizer, que teve várias etapas, quase, hoje, como dirias-me, vários recursos. Portanto, ele esteve preso em Cesareia, mas depois foi fazendo apelos, até porque como ele era cidadão romano, também soube aproveitar disso, no sentido de não ser privado de garantias, claro, da linguagem de hoje que lhe estavam asseguradas, e a verdade é que depois quase de 3 anos de detenção, sempre preso, aliás, tempo durante o qual Paulo escreveu várias das suas cartas, a verdade é que ele chega a Roma dentro deste contexto de apelar para as instâncias superiores, ser ouvido e as pessoas poderem reconhecer que ele não era um criminoso. Mas quando ele chega a Roma já tinha a Epístola aos Romanos escrita. Exatamente. Não é? Quando ele chega a Roma, portanto, nós aqui estamos a focar-nos mais na relação... Só que ele não a queria entregar da forma como entregou. Na relação Exatamente. Nós estamos a debruçar-nos mais neste caso, sobre a relação do apóstolo Paulo com a cidade de Roma, não é? Porque foi ali que ele, aliás, terminou os seus dias. O que é interessante aqui notar é que
quando Paulo escreve a carta aos Romanos, e ele fê-lo antes de visitar a igreja de Roma propriamente dita, é evidente que o seu objetivo, nem ele sonhava se calhar nessa altura, de que quando ele finalmente tivesse a oportunidade de ir a Roma, isso aconteceria no contexto de ele ir preso. Isto talvez nos ajude, já aqui numa nota mais prática, nos ajude a lembrar que muitas vezes a nossa vida ela não percorre os caminhos exatamente que nós desejaríamos ou tal como planeamos, não é? Mesmo quando formulamos planos com as melhores intenções e quando temos um propósito até positivo na nossa vida, mesmo às vezes quando, sendo crentes em Deus, nos esforçamos para que os nossos planos de alguma maneira tenham a aprovação de Deus, isto nem sempre é a garantia de que o nosso caminho vai ser sem pedras, sem tropeços e sem dificuldades. Mas o que é certo é que nós podemos ver claramente que Deus usou aquelas circunstâncias adversas para o apóstolo Paulo para também o ajudar a ele e, de alguma forma, deixar aqui algumas dicas de como testemunhar, não é? Sim, é que o apóstolo Paulo, curiosamente, isto, aliás, não é a primeira vez, não é caso isolado na Bíblia, em que os homens e mulheres fiéis a Deus, mesmo as circunstâncias mais adversas, tornam-se bênçãos na sua vida e oportunidades até de revelarem o seu Deus e darem até testemunho da sua fé. O apóstolo Paulo foi exatamente isso que aconteceu durante todo o período do seu encarceramento, onde várias oportunidades especiais de testemunho surgiram. E Roma, aliás, vai ser um dos lugares onde isso vai acontecer de maneira mais clara. Isto porquê? Porque o apóstolo Paulo vai ter oportunidade de dar testemunho da sua fé, pelo facto de estar preso e de ter que ser ouvido pelas autoridades para o seu caso poder ser analisado. Isso permitiu-lhe dar um testemunho muito forte do Evangelho, das suas motivações, do trabalho que ele estava, inclusivamente o trabalho e a missão que ele estava a desenvolver. Mas o que é interessante é pensarmos que algumas destas pessoas, possivelmente, se não fossem estas assim, circunstâncias, provavelmente nunca não ouviriam ouviriam, Paulo, claro. ou porque eram pessoas difíceis de ele alcançar, ou até pessoas que, pelo seu estatuto, e estando ligadas às autoridades, dificilmente iam ter interesse na mensagem de Jesus e Jesus crucificado. Assim, nós vemos que Paulo conseguiu alcançar estas pessoas, no fundo, através das suas cadeias, não é? Isso permitiu-lhe, sendo ele um homem que usava todas as circunstâncias e tinha esse foco em pregar Jesus, todas as circunstâncias lhe eram positivas. Talvez pudéssemos, aliás, lembrar aqui um versículo que trouxe aqui no nosso quadro, num outro contexto, quando escreveu aos Filipenses, em que Paulo dizia: e a maior parte dos crentes, por verem que estou preso, encheram-se de confiança no Senhor e têm mais coragem para anunciar a palavra de Deus. Isto para mostrar uma outra consequência positiva que o próprio apóstolo Paulo vai tirar do facto de ter estado encarcerado. É que, ao contrário do que talvez seria de esperar, muitos crentes, quando viam o ânimo, a força de Paulo, como ele se mantinha fiel a Deus, apesar das circunstâncias, o próprio apóstolo Paulo chegou à conclusão de que muitos mantinham-se confiantes para poder avançar no seu percurso de fé ao verem Paulo enfrentar as suas lutas. E isso a nós, claro, também nos deve encher de ânimo e de coragem. E é isso que nós podemos terminar, de alguma forma, deixando aqui algumas dicas do Aprende Fazendo, não é? Sim, em termos práticos, eu hoje diria que, olhando para a vida e a experiência de Paulo, nomeadamente em Roma, temos que nos lembrar que há algumas reviravoltas inesperadas na nossa vida. No fim de contas, mesmo que sejam coisas talvez desagradáveis no momento, algumas desses acontecimentos, Deus usa-as para nosso benefício. Por isso saibamos ter fé e confiança em Deus, porque Deus usa todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Deus nunca falha e quando nós temos alguma adversidade, algum problema maior, Deus está aí, bem perto de si, como está ao pé de cada um de nós. E é nesses momentos que nós devemos valorizar a presença de Deus, porque também nesses momentos Ele sabe retirar-nos e sabe oferecer-nos aquilo que de outra forma se calhar não teríamos muita atenção, nem daríamos muita importância. Por isso, olhe para a sua vida, quer nos bons, quer nos maus momentos, e possa, de alguma forma, tirar o que de positivo Deus quer que você aprenda. Quanto a nós, já sabe, estamos cá diariamente para lhe fazer companhia, quer pela TV, quer pela rádio, e fica a promessa que amanhã
traremos o nosso próximo episódio, sempre agora durante algum tempo baseado na Epístola aos Romanos. Até lá, tenham um ótimo dia.